Hello guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura francesa e mais especificamente como se adaptar na cultura francesa. Porque às vezes o pessoal tá chegando na França e aí já chega pra mim falando: meu Deus, eu estou em desespero, me sinto deslocado, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu só tenho 6 anos. Essa vibe. Se você é novo nesse canal, meu nome é Bruna Lewis, aqui eu falo muito sobre intercâmbio, vida na França e muitas outras coisas de viagem, então já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Bom, quando a gente fala de cultura francesa, a gente está falando de uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente vive no Brasil. Eu só fui me dar conta do quanto era diferente quando realmente eu cheguei, assim, no meu primeiro dia, que eu fui olhar para isso e falar: caramba, é outro país. Porque até então você pensa que, sei lá, no mundo todo eles comem arroz e feijão, no mundo todo eles são super sociáveis igual os brasileiros, no mundo todo eles fazem churrasco na laje. Sei lá, você não para pensar que em outros países eles têm outros hábitos, outro tipo de cultura. Então quando você chega e você já toma esse baque, né, e você fica, meu Deus, desnorteado. Então a gente vai falar aqui, primeiro de tudo, é que a gente, antes de sair do Brasil, já antes de embarcar, a gente tem que ter a mente super aberta. Por quê? Porque a gente vai chegar em outro lugar que as coisas são diferentes, as coisas funcionam de maneira diferente e tudo vai ser diferente. Não importa o que a gente faça, até se a gente for, sei lá, comer um pão, o pão vai ser diferente. Se a gente for comer o café da manhã, o almoço, se a gente for ver o clima, se a gente for ver a música, o estilo de roupa das pessoas, a maneira de se relacionar, até as burocracias na prefeitura e etc. Tudo é diferente, absolutamente tudo. Então os hábitos são diferentes, a criação dessas pessoas foram diferentes. Não é só sair e ver que tá falando em outra língua e que tem outro clima. Não, tudo é diferente, os hábitos são diferentes e a gente tem que ter a mente aberta para observar e de repente experimentar, porque pode ter coisas, e no meu caso existem muitas coisas que eu aderi na cultura francesa porque eu acho muito melhores que as coisas do Brasil. E tem coisas que eu não gosto da cultura francesa, que eu continuo tendo os mesmos hábitos que eu tinha no Brasil. E tá tudo bem. Eu acho que imigrar é isso, sabe? Você vai para um país, você respeita a cultura local, porque não dá para você vir para o país e querer impor a sua cultura, não querer, sei lá, não seguir a cultura deles, mas criticar e xingar e não achar adequado, porque não é assim que funciona. Você tá no país deles, você tem que ter uma mente aberta de respeitar o que eles são e o que eles fazem, e você pode também ter essa flexibilidade de adotar algumas coisas para você que você achar relevantes ou não. Então, acima de tudo, ter essa mente aberta, né? Porque muitas coisas a gente ainda faz um pouco até piada no Brasil, né? Ai, francês não toma banho e tal. E, enfim, tem algumas dessas coisas que não são mentira, porém a gente também tem que ter essa mente aberta de entender por que eles fazem isso. E hoje, morando há quase 4 anos na França, eu já entendo muitas coisas que eu não entendia nos meus primeiros meses aqui. E que tem coisas que até hoje eu faço, tipo, não tomo mais banho, mentira, tô brincando. Tô falando aqui sobre respeitar a cultura. Falando aqui sobre chegar e respeitar a cultura, mas é exatamente isso, tipo, a gente chegar e, enfim, se adequar àquele ambiente. Bom, então começando pelo clima, assim, a gente vai chegar, a gente vai perceber que tem um clima muito diferente. Eu sinto que o ar é mais seco, então eu fico muito ressecada muito fácil, meu nariz sempre fica ressecado aqui por dentro, meu lábio fica todo rachado, a minha pele fica super seca. Tem a ver um pouco com a qualidade da água, que eu acho a qualidade inferior do que a qualidade do Brasil, mas tem gente que fala que não, que na verdade não é questão de qualidade, é só questão de diferença mesmo, porque a água da França tem muito calcário, tem algumas regiões que tem um calcário super elevado, tem algumas regiões que o calcário é médio, mas assim, todas as águas da França têm calcário, e você vai ver que às vezes, se você morar um tempo na França, você vai ver que às vezes até em banheiro ou na cozinha pode entupir, pode criar crostas de calcário que vem dessa água. Então, se faz isso, né, com os aparelhos, também faz com a nossa pele, deixa bem ressecado, o cabelo ressecado, etc. Então, a gente se acostumar que existem produtos na França que vão ser mais adaptados mesmo
para água com muito calcário. Existem filtros também para o chuveiro, eu comprei um na Amazon e super funcionou. Um filtro que tem vários minerais dentro, então quando a água passa pelo cano, ela passa por esses minerais e antes de chegar na sua pele, ela tem um pouco mais o efeito suavizado do calcário, então eu achei legal. E também a temperatura, né? Passar cremes que sejam adequados à pele, enfim, para proteger dessa temperatura e desse clima seco. Em relação ao inverno, pra mim, acho que a parte mais difícil no primeiro inverno foi que eu não me dei conta que eu estava num lugar, na minha cidade especificamente, que não tem sol durante o inverno, porque fica meio escondido, assim, atrás das montanhas. Então, eu passei 2 meses de inverno sem ver o sol e não me dei conta de que tinha alguma coisa errada com isso, né? Alguém que vem do Brasil, que vê o sol todos os dias do ano, porque no Brasil pode ser inverno, pode ser verão, a gente vê o sol, né? Tem aquele solzinho, não passa uma temporada inteira, uma estação inteira sem ter sol, não existe isso. Então foi aí que eu percebi que eu tinha que ir no médico, que eu tinha que verificar se eu não estava com deficiência de vitamina, e eu estava. Então isso com certeza muda, porque deficiência de vitamina causa muito cansaço, fadiga, pode causar até depressão, a deficiência de vitamina D. Quando o médico disse, realmente, você vai ter que ter essa suplementação de tomar uma vitamina D, uma vitamina C, para você poder conseguir sobreviver no inverno, foi aí que eu me dei conta de que eu estou em outro país e eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Aí vem a parte que pra mim é a pior parte da adaptação, que é a parte da comida. Sim, no Brasil a gente tem o costume de comer arroz e feijão todo dia, né? Tipo, uma vez ou outra que a gente não come pra comer uma massa ou alguma coisa diferente, mas no geral a gente come arroz e feijão todo dia. É uma marca mesmo da nossa cultura de comer a mesma coisa todo dia e só mudar uma mistura, uma salada, alguma coisa do tipo. E quando você chega num lugar como a França, eles não têm esse hábito de comer a mesma comida sempre, né? Cada dia é uma coisa diferente. E também não tem uma base, assim, de comer arroz e comer feijão. Não, às vezes eles não têm essa base. Às vezes eles comem uma carne e legumes ali. E aí você fica, meio que no início eu ficava muito esperando, cadê a base? O que é que vai encher o meu estômago? Mas a gente percebe que eles têm outras maneiras de encher o estômago, né? Por exemplo, eles sempre têm pão na hora das refeições. Então você tá comendo ali uma salada, você terminou de comer a salada, pega um pedaço de pão, termina de limpar ali o molho da salada junto com o pão, e aí você enche o seu estômago de pão. Então eles comem bastante pão em todas as refeições, tem sempre queijo também em cima da mesa, que é pra você ir também complementando isso. Então, de uma forma ou de outra, eles não têm essa base pra encher o estômago igual a gente com arroz e feijão, mas eles têm também algo pra complementar a refeição deles e poder encher o estômago. Então, era muito difícil pra mim, né, nesse início não ter essa base, e eu não entendia que eu tinha que comer aquele pão, aquele queijo, e fruta também sempre tem como sobremesa, né, depois da refeição, comer alguma fruta também, que é pra complementar. Então, tudo isso é pra complementar. Então, eu chegava, às vezes, comia só aquele pedaço de carne, sei lá, aquele leguminho que tava ali, uma cenoura, um negocinho, e aí depois ficava com fome até a próxima refeição, que também é uma coisa bem diferente do Brasil, porque no Brasil a gente tá com fome, a gente vai lá e belisca, a gente come outras coisas, e aqui não se tem muito esse costume de ficar beliscando várias coisas durante o dia. Você tem a sua refeição e aí depois só a próxima refeição. Então essas coisas pra mim foram me assustando muito no início. Eu percebia que eu ficava com fome às vezes, muitas das vezes, porque eu não tinha comido o suficiente, e aí eu tinha que esperar a próxima refeição. Então, tipo, muitas coisas eu fui entendendo com o tempo. Tipo, na hora que você tá comendo a refeição, você come tudo que tiver pela sua frente, né? Você come a entrada, tipo, se for salada, você come o prato principal, que não precisa ser muita coisa, porque às vezes não é mesmo, né? Às vezes é só um leguminho, alguma coisa. E aí você come as complementações. Você come o pão, o queijo, as frutas, às vezes tem iogurte também na sobremesa. Então você come pra você poder justamente complementar. E aí tudo muda. No Brasil a gente também gosta muito de beber alguma coisa com a comida, né? Beber um suco, beber um guaraná, sei lá. E aqui não, é sempre água. Tanto é que se você for num restaurante, a água é gratuita. Porque é isso, você tá comendo, você tem o direito de beber a água durante a refeição. E aí eu peguei esse costume. Esse foi um dos costumes franceses que eu realmente peguei, porque eu acho mais saudável mesmo, e porque, não, enfim, eu acho que não enche meu estômago com alguma outra coisa, né? Só vai meio que limpando, refrescando. Então eu acho que a água durante a refeição
é um hábito bom que eu peguei dos franceses, mas enfim, a gente vai percebendo várias coisas, né? A nível de higiene, que é uma coisa que a gente critica muito, porque no Brasil a gente é bem chato com isso, né? A gente tem bastante regras de higiene, que é para evitar mesmo doenças, que a gente tem razão de ter essas regras, mas quando você chega na França, você percebe que eles não se importam com esse tipo de regra de higiene. Então você vai numa padaria e você vê alguém pegando o seu pão com a mão e te entregando, e depois tocando no dinheiro com a mesma mão. O pessoal não se importa. E às vezes você tá, sei lá, jantando numa mesa com vários franceses e aí alguém tá resfriado. Agora com o Covid diminuiu isso, né? Porque o pessoal evita, mas sempre foi assim, você tá ali jantando, alguém tá resfriado, a pessoa tira um lenço ali do bolso, assou o nariz assim, ó, na mesa, na frente de todo mundo, dobra o lencinho, guarda no bolso, continua. Aí você fala, passa o pão, por favor, ao invés da pessoa pegar, né, a bandeja de pão e te dar, a pessoa pega um pão com a mão dela e estende assim pra você. Então, tipo, esse tipo de coisa, quando você vai vivendo no dia a dia, você vai percebendo que no Brasil a gente é chato com isso, porque se o cara da padaria pega nosso pão com a mão, a gente faz um barraco, a gente não paga pelo pão, a gente faz um escândalo, ninguém nunca mais vai naquela padaria. E aqui, já vi inclusive a mulher tá pegando ali o pão, deixou um croissant cair no chão, pegou o croissant e continuou a vida dela, botou no saquinho, deu pra cliente, e aí o cliente não falou nada e seguiram a vida. Então, realmente, quando você vê esse tipo de coisa, você fica, como que eu vou me adaptar com isso? E a verdade é que não vai. Você ignora um pouco essas partes, né? Principalmente a parte ali da falta de higiene. Tipo, vou comprar pão, eu ignoro que a pessoa tá pegando com a mão, eu olho pro outro lado e eu finjo que eu não tô vendo, que é pra eu não ficar com nojo de comer. E aí, enfim, eu adquiri bastante imunidade aqui na França, também pelo fato de trabalhar com criança, porque, né, as crianças enfiam a mão no barro e botam na sua cara. Então, você adquire um pouco essa imunidade. Mas eu acho que tudo fez parte, sabe? Esse negócio de ir em lugares que não são tão limpos e realmente o negócio, assim, no início eu acabava passando até mal um pouco e depois eu fui adquirindo essa imunidade e hoje em dia tá tudo bem, assim, não vou dizer que eu me acostumei, não me acostumei, mas tá tudo certo, sabe? A gente vai seguindo a vida e é isso. Porque não dá pra gente fazer barraco a cada vez que isso acontece, porque vai continuar acontecendo, eles não vão mudar a cultura deles. Não é porque você vai pedir pra moça, olha, por favor, não pegue o meu pão com a mão. Não é por causa disso que a pessoa vai parar de fazer isso, entendeu? Então, enfim, a gente não vai conseguir mudar a cultura deles, a gente nem deveria tentar, eu acho. Porque, né, é como se eles fossem no Brasil e falassem, não, vocês têm que pegar o pão com a mão, por favor, pegue o meu pão com a mão. Aí você vai ficar assim, né, tipo, tá bom, o seu pão eu posso pegar com a mão, mas eu vou continuar pegando com, enfim, a pinça ou com o saquinho ou com a luvinha, que é o que a gente faz no Brasil, que é o que é mais higiênico. Então, enfim, a gente leva tempo pra se adaptar a tudo isso, a gente leva tempo a perceber que as pessoas são um pouco mais fechadas, que as pessoas não vão sempre te receber como se você fosse melhor amigo delas. Tipo, aqui quando eu encontro alguém no transporte que eu tô, sei lá, faço uma amizade ali no transporte, parece que a pessoa fica tão animada de me encontrar e ver que eu sou tão aberta que a pessoa já vê que eu não sou daqui. Aí já fala, você não é daqui, né? Você é super aberta e tal. Então eu já ouvi várias vezes isso, porque realmente você faz amizade ali com alguém que, né, entre dois franceses no trem, vai ser só isso. Eles fizeram amizade ali, conversaram alguma coisa e cada um seguiu sua vida e ninguém virou amigo pra sempre. Então acho que a cultura do Brasil é muito essa de acolher e de, né, de falar, não, aparece lá em casa, você nem conhece a pessoa. Então, a gente tem muito isso dentro da gente e a nossa cultura mesmo de ser assim. Já os franceses não são. E a mesma coisa em relacionamento. E aí vai ser, enfim, vídeo de relacionamento vai ser um próximo vídeo aí sobre relacionamento amoroso, mas eu acho que de uma maneira geral é muito isso, que cada coisinha que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo que as coisas são diferentes e a gente tem que ter essa mente aberta. A gente não precisa se adaptar nessa cultura, a gente não precisa pegar tudo isso dessa cultura e trazer pra gente, mas a gente tem que respeitar que eles são dessa forma. E aí a pergunta que não quer calar, né, que todo mundo sempre pergunta, mas e aí, eles tomam banho, né, os franceses tomam banho ou não? É muito difícil, porque eu não posso falar por todos os franceses, né? Não dá pra falar igual o brasileiro, todo brasileiro toma banho. Não, a gente sabe que nem todos. Às vezes a gente encontra um brasileiro ou outro ali no transporte que tá fedendo. Mas assim, se a gente for parar pra pensar como um todo, a maioria dos brasileiros são muito limpinhos. Um ou outro que você vai ver ali que às vezes, sei lá, mora na rua, ou então trabalha num serviço muito braçal mesmo, e aí acaba tendo um cheiro mais forte.
mas assim, num todo, você vai ver que a maioria dos brasileiros são muito limpos. E aí, quando você chega na França, você pode ver, às vezes, uma pessoa super arrumada, sei lá, de terno. E aí, você chega perto da pessoa, às vezes não precisa nem chegar tão perto, que tipo, já aconteceu comigo, eu estou sentada e aí alguém entra, né, no metrô, é alguém de paletó, e aí aquele cheiro de caatinga que o olho chega a lacrimejar. É um cheiro muito forte mesmo. Então não importa a cor da pessoa, não importa a roupa que ela tá vestindo, se é uma pessoa que mora na rua ou não, eu acho que é essa a grande diferença. Porque no Brasil a gente tem, né, os moradores de rua que, não, enfim, eles vão ter um cheiro mais difícil, mas aqui não, pode ser qualquer pessoa, pode ser um morador de rua, pode ser um cara de paletó, pode ser um branco, um preto, se a pessoa sentir um cheiro ruim, ela vai sentir um cheiro ruim. Enfim, e aí você tá ali às vezes e você sente aquele cheiro e você não acredita que aquela pessoa, que às vezes é uma pessoa super bem vestida, super bonita, está fedendo daquele jeito. Então, acontece isso, eu já percebi que tem várias vertentes, eu não posso vir aqui dizer o porquê que acontece isso. Eu sei que pode ter gente que não toma banho mesmo, mas acho que a maior parte do que acontece é que os produtos, eles não são fortes o suficiente, então eles têm produtos um pouco mais naturais. Eu já falei disso em outras vezes aqui. Se você comparar um Rexona, por exemplo, do Brasil e um Rexona da França, né? Eu já usei, porque eu trouxe alguns Rexonas do Brasil. E eu já percebi que o da França tem um pouco menos de eficácia. Isso, enfim, né? Eu não posso dizer pra vocês em níveis técnicos dos ingredientes, mas eu acho que eles se preocupam um pouco mais com o meio ambiente. E aí todos os produtos naturais que eu já usei, ou um pouco menos agressíveis para a saúde e para o meio ambiente, sobretudo, eles funcionam um pouco menos ou por menos tempo. Principalmente também se a pessoa tiver uma tendência já a não, né, tipo uma tendência a suar e tal. Então, acho que depende de cada organismo, cada corpo. E acho que depende também da substância que tem presente dentro desses produtos. Com certeza, acho que eles tomam menos banhos que nós, brasileiros, até porque o Brasil geralmente faz muito calor, então você tem que estar ali tomando 2, 3 banhos por dia, porque você sua muito. E aqui na França não, né? A maior parte do ano tá uma temperatura, sei lá, abaixo de 15. Então, você não vai precisar tomar 2 banhos por dia, um banho é o suficiente. E aí, combinando esse um banho por dia com um produto que não tem uma eficácia, sei lá, de 24 horas, então a gente já tem uma boa combinação de um fedor. Então, acho que é isso. As pessoas não tomam um pouco banho só por causa do frio, mas também porque a água faz mal pra pele. Eu falei aqui, né, do calcário e tal. Então, eu já percebi que se eu tomar 2 banhos por dia, minha pele começa já a descamar de tanto que fica seca, né? Então, é muito isso também, né? Se a água faz tão mal pra saúde, pra pele, pro cabelo, eu não vou ficar tomando vários banhos por dia, só o banho mais necessário assim mesmo. Então, enfim, a gente aprende a conviver com isso também. Tem gente que vai feder, enfim, é a vida, c'est la vie. E a gente aprende a conviver com isso. E, sei lá, é meio que já se torna meio um normal, assim, não tem problema se alguém estiver fedendo. Porque se você reparar mesmo, se você estiver no metrô, sei lá, em Paris, e aparecer alguém fedendo, as únicas pessoas que vão se incomodar são brasileiros. Ou, assim, imigrantes de uma forma geral, latinos. Porque os próprios franceses, eles não se incomodam, às vezes eles nem sentem, eles já estão habituados com isso. Não é uma coisa super grave. Então, esse negócio de sentir mal, assim, higiene, é mais um negócio do brasileiro mesmo. E aí, quando você começa a ver que é mais a gente que se incomoda com isso e que se a gente normalizar tá tudo bem, aí a gente acaba normalizando e tá tudo bem. Então, sei lá, é ter essa cabeça aberta mesmo, sabe? No final das contas, o conselho é ter a mente aberta. Se você não quiser aderir àquele negócio, daquela cultura, você não precisa. Mas você também, né, aprende a se adaptar se você quer viver com essas pessoas nesse país. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vai rolar umas polêmicas aí, sempre rola polêmica quando eu falo de adaptação na cultura. Sempre rola umas polêmicas, então, enfim, deixem as suas polêmicas aí nos comentários que eu vou respondendo todo mundo. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal pra não perder nada. Tchau, muito obrigada, boa viagem!